Salve Tricolor Paulista, salve, salve nação, Drex aqui na Sonora. Uma ótima terça a todos vocês, meus amigos, dia 28 de janeiro. E bora falar aí sobre São Paulo Futebol Clube, porque hoje tá pegando fogo, hein? Polêmicas, bizarrices da diretoria do São Paulo. É lógico, vamos comentar aí sobre essa venda que apareceu do nada, mas que já estava sendo arquitetada desde o ano passado, a venda do William Gomes, né? Vamos dizer assim, vamos falar muito sobre Zubeldia também, né? Porque opiniões bem divididas referente a todo esse processo de assuntos que tá rolando, se é a diretoria, se é por conta do Zubeldia que breca os jogadores, ou se é a diretoria que força e empurra jogadores veteranos para que o técnico utilize em prol de conversas e assuntos amarrados com empresários. Exatamente. Nisso envolve a chegada do próprio Cedric, que tá coisa amarrada aí também com a contratação do Oscar. Vamos falar sobre isso daí, utilização da base, processo de fritura do Zubeldia, mais uma vez vindo da diretoria, depois de um final de semana praticamente perfeito, com vitória e título no Majestoso no sábado, vitória no Majestoso no domingo, na base, no profissional, e a semana começando dessa maneira que a gente vem, como se o São Paulo tivesse numa crise profunda. Vamos trazer aqui as notícias, as informações, e é lógico, a gente vai trazer a opinião aqui do canal referente a esses assuntos, tá? Então, deixa aquele likezão no início do vídeo, que ajuda bastante, fortalece demais. A sua inscrição também é importante, e a sua opinião. Quero muito saber a sua opinião sobre esses assuntos que a gente vai trazer aqui, é lógico, né? Com respeito, né? Respeitando a opinião dos outros, é lógico. Se houver respeito, não vai ter nenhum tipo de problema. Então deixa a sua opinião, que é sempre importante aqui no canal, fechou? Então bora lá, porque tá no ar o polêmico hoje, hein? Tricolor em Notícia. E vamos falar já logo nessa primeira notícia, lógico, a gente vai trazer a matéria e vai trazer também a opinião referente à venda do William Gomes. Exatamente. O jogador que era aí para ter mais oportunidades nessa temporada de 2025, na verdade, palavras do próprio Zubeldia, na verdade, que iria dar mais oportunidade e tal, acabou sendo vendido, e ainda mais para o Porto de Portugal. Um clube que a gente já vem falando aqui, não é de hoje, vários vídeos falando nas lives também, nos programas, que não era para fazer nenhum tipo de negociação com esse clube pela dificuldade que esse clube vem impondo ao São Paulo para trazer o Wendel. E tentando empurrar alguns jogadores aí, refugos, para o São Paulo. Na verdade, mesmo assim, o São Paulo acabou vendendo aí o William Gomes ao Porto, tá? Então vamos ler a matéria aqui. Matéria do Portal Terra, e é lógico, a gente vai comentando e vai deixando a nossa opinião, tá? Atacante já se despediu dos companheiros e deve assinar com o clube português nos próximos dias, tá? São Paulo encaminhou a venda do atacante William Gomes ao Porto. O empresário do jogador está em Portugal para fechar a negociação em definitivo. A transferência também deve impactar na liberação imediata de Wendel, que já tem um pré-contrato com o Tricolor, mas chegaria ao clube apenas no meio do ano. William Gomes, aliás, esteve ontem, né, na segunda-feira no CT, já se despedindo dos companheiros, pegando seus pertences e tudo mais, e a tendência é que ele viaje para Portugal hoje, né, terça-feira, para assinar um contrato de 5 temporadas com o clube português. O São Paulo vai manter 20% dos direitos econômicos do atleta, visando uma venda futura. O nome de William Gomes surgiu em conversas com o Porto sobre o Wendel ainda no ano passado. Durante as negociações, o clube português sugeriu diversos negócios que envolviam jogadores como Moreira, William e até o atacante Ferreira. Contudo, o nome do atacante das categorias de base foi o que mais evoluiu. A ida do jovem ao Porto
deve acarretar a chegada antecipada de Wendel no São Paulo, lateral esquerdo, que já tem um pré-contrato com o tricolor, mas o clube português dificultava a saída de imediato. Agora, as tratativas devem ser facilitadas com a saída do garoto. Em 2024, o William Gomes fez 16 partidas e marcou 3 gols. Existia uma expectativa que ele ganhasse mais oportunidades com o Zubeldia nessa temporada. O São Paulo, por sua vez, precisando reforçar o seu caixa com vendas, viu aí uma boa oportunidade de ganhar uma boa quantia ao negociar uma de suas grandes joias do elenco. Primeiro, vamos falar sobre a quantia. 12 milhões de euros, pelo menos é o que está sendo divulgado, é o que está sendo falado nas principais mídias aí e tal e tudo mais, coisa que não chega a ser bem verdade, até porque está sendo especulado um valor de 9 milhões ou 9 milhões e meio de euros, até porque tem parte do atleta, tem parte do empresário, tem comissão, tem atravessador, tem todo tipo de gente envolvida nessa negociação com o William Gomes, que tem uma multa, né, de mais de 700 milhões de reais. Aí eu pergunto para vocês, para que colocar uma multa desse valor? É lógico, valoriza o atleta, né? Ele tem a sua valorização salarial a partir do momento que ele faz a renovação do contrato. Lembrando que o William tinha aí um contrato até 2028. Não é verdade? Para quê? Para vender por dinheiro de pinga? Dinheiro de troco? Por causa de dinheiro? Por causa da situação do clube, que essa mesma diretoria foi que colocou o clube nessa situação, tem um déficit na temporada de 2024, a maior, a histórica do ano, da existência do clube, e que a gente vai falar sobre a reunião que vai acontecer hoje também, o Casares dando explicações ao Conselho Deliberativo, a gente vai falar nesse vídeo aí também, porque tudo engloba aqui a mesma a notícia, vamos dizer assim, uma acaba puxando a outra. Então, pelo menos na minha opinião, foi uma venda absurda pela necessidade de dinheiro. O São Paulo não tem dinheiro para nada. Lembrando, o São Paulo não conseguiu contratar o Natanael, do Curitiba, clube da Série B. O ano passado, o São Paulo não conseguiu pagar R$1 milhão da multa contratual quando a gente contratou o Carpini. O São Paulo ficou devendo parcela do Wellington Rato para o Atlético Goianiense. Olha essa vergonha. Então, não sei, talvez se olhar a conta bancária do São Paulo hoje esteja negativa ou até zerada. E por causa dessa situação financeira do clube, por causa da diretoria que deixou e piorou a situação do clube desde 2021, o São Paulo se vê obrigado a fazer esse tipo de negócio. Tudo bem que o planejamento do William Gomes foi feito errado, tanto da diretoria como da comissão técnica também, que eu não isento. Até porque se o jogador tivesse continuado tendo chances desde o ano passado, quando começou a ser titular e a pressão foi muito grande para o retorno do Luciano ao time titular e a saída do William Gomes do time, talvez se naquela época ele tivesse uma sequência, se tornasse titular da equipe, hoje, se o São Paulo fosse vender o William Gomes, seria por um outro valor. Talvez não seria nem uma venda direcionada ao Porto, talvez até um clube maior. Porque a gente sabe também que o Porto vai ser só um trampolim para o William Gomes. E é bem capaz que esses 20% que o São Paulo vai acabar segurando dos direitos federativos do William Gomes dê um valor e um retorno até maior do que o São Paulo está recebendo com a venda do Porto. É importante manter essa base, esses 20%? É importante. O que nós, torcedores do São Paulo, estamos reclamando, estamos questionando, foi o valor de venda. Foi o valor baixíssimo de venda.
E eu não quero aqui nesse vídeo nem fazer comparação com venda de jogadores dos nossos rivais, que parecem que sabem vender melhor, sabem trabalhar melhor as negociações de vendas de jovens jogadores. E o São Paulo só está na situação hoje, vendendo os seus jogadores promissores por preço de banana, por conta da própria diretoria. Por conta da própria diretoria que deixou em condições lastimáveis a vida financeira do clube. E conseguiram estragar um final de semana perfeito dando essa notícia. Com a venda do Igor Gomes a esse preço praticamente ilusório. Um preço de troco. Então, sabe, é muito complicado. Eu tenho até uma notícia aqui a acrescentar mais referente a essa negociação do Igor Gomes, que de acordo com a apuração do Eduardo Afonso, o São Paulo ficará, após descontar as comissões e também os tributos, com 9 milhões de euros nessa negociação. Então, quer dizer, estão passando 12 milhões, que é quase perto ali de 75 milhões, mas o real, o bruto que o São Paulo vai ficar tirando comissão, tributo e mais uma caralhada de coisa, 9 milhões de euros. Que dá por volta aí de 55 milhões de reais. Vê se pode um jogador que a gente tinha uma baita de uma esperança, um jogador que já está pronto, não é mais promessa, vendido por esse valor. O Diego Costa, que foi vendido para o futebol russo, foi um pouco menos que isso, velho. Um zagueiro. O William Gomes, ele tem 18 anos, velho. 18. Então, sabe, eu acho que o São Paulo acabou se precipitando e na necessidade de bufunfa, de grana, acabou vendendo o jogador aí para essa situação. E lembrando, hein, mais um detalhe. Esse ano que já está valendo agora efetivamente o FIDIC, onde o São Paulo tem várias regras a cumprirem aí financeiramente durante esse ano letivo de 2025, tem que fechar em superávit. Então você pode ter certeza que pintou algum tipo de oferta, dependendo da situação do São Paulo, oferta para jogadores, não importa se é jogador importante, se não importa se é jogador da base, se é joia, se é um cara que ainda vai agregar para o São Paulo futuramente, o São Paulo vai vender. O São Paulo vai vender. Porque ele tem a obrigação de fechar esse 2025, esse primeiro ano de FIDIC, no azul, em superávit. E o São Paulo, com receita própria, com bilheteria, com premiação, com patrocínio, com tudo, não consegue fechar no azul, comparando com o que gasta. Então o São Paulo vai precisar vender. Por erro da diretoria, pelo descaso da diretoria, que ela mesma se colocou nessa situação. E quem sofre é a própria instituição e nós, torcedores, que cada dia que passa vai ver uma joia indo embora, o outro vendido a preço de banana e esse tipo de coisa. Então quero muito saber da sua opinião referente ao assunto, a venda do William Gomes. E também já ouvi falar referente mas o Zubeldia não dava oportunidade para o William Gomes e é por isso que ele acabou sendo vendido, porque o empresário... Pode-se pensar dessa maneira também, não está errado, tá? Não está errado. Agora, olha para o nosso elenco. E eu gosto do William Gomes, hein, cara? Eu acho que é um garoto que ele é opção. Hoje, com o time que a gente tem, o William Gomes é uma opção a mais para uma mudança tática durante o jogo e tudo mais. Não vejo hoje, com o time que a gente tem, o William Gomes sendo titular da equipe. Você vai tirar quem? Você vai tirar o Oscar? Você vai tirar o Lucas? Você vai tirar o Luciano? Você vai tirar o Caleri para colocar o William Gomes?
Eu acho que ele seria um jogador importante no plantel, no elenco, para uma mudança tática. E ainda tem o Ferreira. E ainda tem o Ferreirinha, que pode ser utilizado por aquele mesmo lado. Então, não venderia, nunca. Não mude. Eu não venderia por nada o William Gomes. Mas eu também sei que ele, hoje, não seria utilizado como titular. Ele é uma opção, e uma ótima opção de variação tática, de esquema, durante a partida. E a gente sabe que o São Paulo tem uma temporada longa. O São Paulo tem jogos em sequência. Ele seria um jogador que com certeza seria utilizado. E se a gente for seguir o cronograma, o próprio Zubeldia falou que esse ano de 2025 ele teria mais oportunidade, exatamente pelo calendário da temporada. Agora, por aquele lado, o São Paulo tem o Ferreirinha só. Quem que vai ser ali uma segunda opção ao Ferreirinha? Um exemplo, ao jogo de amanhã contra a Portuguesa, que a gente sabe que vai ser feito alterações no time. Não vai ser o time que jogou contra o Corinthians. Fica pouca opção. Essa opção seria o William Gomes. Só que a diretoria fez o favor, né, de vender a preço de banana aí o nosso jogador, joia da base. Quero muito saber da sua opinião. Deixa aí no campo dos comentários. Quero falar aí também sobre o Cedric, né? Porque também envolve muita coisa aí o Cedric, a utilização da base, a chegada do jogador. Então vamos por partes, vamos igual o Jack, por partes, não é verdade? Primeiramente falando aí sobre o Cedric, tá? São Paulo acerta contrato de 3 meses com o Cedric Soares, ex-Arsenal. O jogador vinha fazendo trabalho físico no CT, né? O jogador confia em renovação até dezembro, tá? O São Paulo acertou nessa segunda-feira, ontem, né? Ainda não oficial, tá? O São Paulo oficialmente não divulgou, mas está praticamente tudo certo com o lateral direito Cedric, de 33 anos. Ele estava sem clube e assinará inicialmente por 3 meses com o tricolor, daqueles moldes do Sabino, tá? Caso atinja as metas e seja aprovado pela comissão técnica, a tendência é que o vínculo seja renovado até dezembro. Nos bastidores, o jogador tem dito que acredita numa vida longa no clube. Nascido em Portugal, com 34 partidas pela seleção do país e uma Copa do Mundo disputada em 2018, Cedric Soares vinha treinando no CT da Barra Funda para recuperar o condicionamento físico. Ele atuou emprestado ao Fulham, da Inglaterra, até o meio de 2023 e depois retornou ao Arsenal. Vínculo com o time inglês terminou em julho de 2024. O lateral direito não entra em campo desde março, quando jogou por 25 minutos na vitória por 6-0 sobre o Sheffield United. Nos últimos meses vinha mantendo a forma num clube de Portugal. A contratação do jogador, né, foi aí dada e noticiada pelo André Hernan, para a gente deixar também aqui os créditos da notícia, tá? O São Paulo, na temporada passada, fez um movimento parecido ao contratar o zagueiro Sabino, que havia deixado o Sport. O defensor assinou um contrato curto, mostrou evolução e renovou com o tricolor. E com boas atuações, chegou até receber sondagens na janela de final de ano. Então, a situação do Cedric é essa. O São Paulo já está fechado com o jogador, não é verdade? É um jogador que a diretoria contratou, porque foi noticiado e também foi já falado e especulado que foi aí um pedido do Zubeldia. O Zubeldia, é lógico, ele deve ter sido consultado pela diretoria, mas se ele falasse que não iria utilizar, não faria diferença nenhuma, porque essa foi uma contratação da diretoria. Essa contratação foi amarrada junto com a contratação do próprio Oscar. São os mesmos empresários. O empresário do Oscar, o empresário do Cedric, são os mesmos. Então, para colocar o Cedric no mercado novamente, teve uma amarração ali, não é verdade? Teve um ajuste entre empresário e diretoria. Falou, leva esse daqui, deixa ele treinar lá no CT, dá uma olhada, vê se o Zubeldia gosta do jogador. Vocês também
deem uma analisada no trabalho, faz aquele contratinho de produtividade curtinho para você ter uma noção de como é o jogador, e se for utilizar, você tem um contrato, você pode utilizar o jogador. Se gostar, você pode renovar com o jogador. Então, praticamente, Cedric foi empurrado goela abaixo. E aí entra outro tipo de discussão, que é o assunto que a gente já vai emendar, lógico, na sequência, que é a utilização da base. Então, vinculando, vamos dizer assim, o break da subida do Mike para o profissional pela contratação do Cedric. Eu não consigo linkar uma coisa na outra. É lógico, eu queria muito, e ainda eu vejo possibilidade, né, de colocar o Mike nesse time profissional. Lembrando que o Mike, ele tem aí mais 1 ano de base para jogar. Vou até trocar a imagem aqui, porque a gente tá falando agora, a gente vai entrar no Mike. Ele tem mais 1 ano de profissional. Então, pelo menos ao meu ver, eu não vejo a contratação do Cedric uma breca de uma subida do Mike, que para mim, talvez ele possa até não estar pronto, mas como opção, para ficar como opção ali no banco de reserva, é muito bom. A gente já viu o que esse moleque conseguiu apresentar na Copinha. A gente já viu a personalidade que ele tem. Ele é capitão na base, velho. Quando não é o Negruti, é o Mike o capitão. Então existe sim a possibilidade de subir. Mas o Zubeldia tá brecando a subida da base do moleque, dos moleque. Não é só o Mike, é o Ferreira, é o próprio Matheus Alves. Calma, essa molecada ainda tem muito chão para percorrer. Você pode colocar ele para treinar. Mas vamos colocar um exemplo aqui, o Matheus Alves. Eu acho até que ele joga melhor que o Rodriguinho. O Rodriguinho é um jogador que eu acho que poderia ganhar um pouco mais de experiência fora. Empresta. No São Paulo ele não vai ter chance. Já mostrou que não tem a mínima condições. Vamos testar outro? Vamos testar outro moleque? Para ficar como opção. Porque como titular também não dá. Porque como titular a gente já tem ali que faz a posição. O Oscar, o Lucas. Então, como opção, eu acho ótimo. Só que ainda também tem bastante tempo ainda de base, que dá para maturar mais. Não estou falando para não subir. Gostaria até de ver. Moleque, o Mike, o próprio Matheus Alves, o Ferreira, o Rian, que para mim já é uma realidade. E o próprio Zubeldia já falou também que vai subir. Lembrando que agora a molecada vai ter um período de folga, vamos dizer assim, para descansar. A Copinha, por mais que seja no ano seguinte, que foi agora no início de 2025, é o último torneio importante da temporada 24. É considerado temporada 24. Então, antes de iniciar agora os próximos campeonatos da base, tem um recesso. E essa molecada vai descansar. Então, quer dizer, não adianta hoje, lá no CT, você pedir o Rian, pedir o Matheus Alves treinando com os caras. Estão em recesso, estão de folga, estão descansando. Até voltarem, aí sim a gente pode discutir quem é que vai subir ou não. Qual vai ser a pedida do Zubeldia? E entre subir para o profissional e ter oportunidades, é um caminho longo ainda. Tem uma distância aí a ser percorrida. Mas antes da gente começar a resenhar e falar sobre sobre o Mike e essa promoção da molecada da base, vamos ler a matéria aqui do Éder Traschini do UOL, referente dizendo que o Zubeldia brecou promoção de revelação da base para ter o Cedric, que eu acho que é uma visão errada, tá? Não acho que o break da subida do Mike,
que a gente tá falando em específico aqui seja por conta da contratação do Cedric, tá? Vamos lá. O técnico Luiz Zubeldia recusou promover o lateral direito Mike, revelação do Sub-20, para ter o português Cedric, que assinou contrato de produtividade com o São Paulo. Em conversa para definir quem subiria da base ao profissional, o treinador argentino brecou a promoção de Mike e o caso causou incômodo em Cotia. O lateral foi um dos destaques do título da Copa Sub-20, Copa do Brasil, e da Copinha. Zubeldia chegou a dizer que não era o momento para subir o garoto, pois já tinha Igor Vinícius Moreira e teria Cedric à disposição. Na época, o português ainda apenas recuperava a forma física no refis do CT da Barra Funda. Zubeldia aprovou as promoções do atacante Jean Francisco e do volante Hugo. Ferreira e Matheus Alves, outros destaques, serão monitorados, mas ainda não sobem. Mike tem um ano de sub-20, cresceu sob o comando do técnico Alan Barcelos e se tornou uma das lideranças de vestiário do time. Há uma preocupação com a estatura do jogador para atuar entre os profissionais no setor defensivo. O lateral mede 1,70 m. Eu não acho que isso tem a ver com alguma coisa, tá? A gente teve o Júnior, lateral esquerdo também, que era baixinho. A gente teve o Cicinho, que era baixinho. Então, quer dizer, se o moleque é bom, se o jogador é bom, tem potencial e se garante dentro de campo, ele pode ter 1,50 m, velho. Que não tem problema nenhum com esse negócio de altura. Na boa, pra mim isso daí é invenção. É invenção e a dificuldade para poder trabalhar com o jogador, tá? Dirigentes queriam sua promoção também para começar a dar rodagem para Igor Felisberto, de 17 anos, que tem passagens pela seleção de base e hoje é reserva do Mike. Tá machucado o Felisberto, né? Então não tem como aí começar a dar rodagem pro Felisberto, até porque ele tá machucado. Então, eu acho essa matéria um pouco tendenciosa, tá? Vou deixar minha opinião aqui referente a essa matéria do UOL, tá? Do Éder Traschini, que é um jornalista muito bem informado, tá? É um jornalista que tem os seus contatos lá no CT da Barra Funda, em Cotia, né? Setorista do São Paulo, mas achei meio tendenciosa essa matéria dele falando que o Zubeldia está brecando o jogador por conta da contratação do Cedric. Mas peraí, se por conta da contratação do Cedric, o Zubeldia, diz a matéria, está brecando a subida do Mike, quem pediu o Cedric? Quem foi que pediu a contratação do Cedric? Foi o Zubeldia? Tenho ali vários pontos a falar referente ao trabalho ruim do Zubeldia, mas nesse ponto eu não posso jogar a culpa em cima dele. Até porque Cedric foi, como eu disse, uma contratação da diretoria. E não foi um pedido do Zubeldia. O Zubeldia, ele pediu o Montiel. O Montiel chegou para o São Paulo? O Zubeldia pediu o Paul Fernandes. O Paul Fernandes veio para o São Paulo? Então a gente tem já alguns nomes de jogadores que foram divulgados, que foram pedidos do Zubeldia, que a diretoria não trouxe. E eu não tô falando nem que o Cedric vai ser uma merda, vai ser uma bosta, não vai dar certo, jogador velho, encostado. Não tô nem falando isso. Eu até acho que pode dar certo. É lógico, a gente tem que ver o cara. A gente não sabe como que tá a condição do jogador português. De 33 anos, o lateral direito. Mas a empurrada da diretoria nessa contratação do Cedric, para mim, mais uma vez, não impede da subida e a utilização do Mike. Até porque a gente tem o Moreira, que o próprio Zubeldia, e aí é uma coisa que eu brigo muito e critico demais o Zubeldia, a não utilização do Moreira. Até porque o jogador de confiança na lateral direita dele, que é o Igor Vinícius, é horroroso. A gente viu o péssimo jogador aí, o Igor Vinícius, por 6 anos já no São Paulo. E é a mesma coisa, velho. O São Paulo não evolui o seu lado direito exatamente por causa disso.
Talvez se tivesse dado mais oportunidade para o Moreira, a gente estaria numa fase melhor. A gente não estaria trazendo o Cédric. A gente não estaria falando tanto e dando tanta atenção o porquê o Mike não vai subir agora, já que ele tem mais um ano de base. Se a gente tivesse um jogador consolidado e bom, com uma qualidade boa, que é o Moreira. E agora, se você for pensar, se o Moreira vai ser utilizado como jogador opção para o lado esquerdo, e aí ele ficaria com uma terceira opção, até porque a gente tem o Enzo Dias, e agora, com essa venda do William Gomes, a liberação imediata do Wendel vai chegar e vai também ser ali composto pelo lado esquerdo, ele vai virar a terceira opção do lado esquerdo, Moreira. Aí quem vai ser os jogadores para trabalharem do lado direito? O Igor Vinícius? O Cédric agora? E vai faltar um. Então esse um seria o Mike. Então não tem cabimento falar que o Zubeldia vai brecar o Mike. Só que é o seguinte, o Zubeldia ele tá utilizando o Ferrarese como lateral direito. Aí sim, você tirar um jogador de posição para colocar em outro lugar, aí sim você breca a subida do Mike. Até porque ele está utilizando o Ferrarese até antes do Moreira. E amanhã a gente vai ter uma confirmação, já que vai ser um time diferente, colocado em campo contra a Portuguesa. Eu espero muito que o Moreira jogue de lateral direito. Só que já estão falando que ele vai ser utilizado na lateral esquerda. E vai colocar quem na direita? Vai jogar com o Ferrarese na lateral direita, Zubeldia? Então, em alguns pontos, eu até fico do lado do Zubeldia, colocando o Zubeldia versus diretoria. Eu acho que a diretoria tá, sim, mais uma vez, num processo de fritação do Zubeldia, porque ele acabou brecando os bonitão lá no vestiário. Porque ele acabou brecando os bonitão lá no CT da Barra Funda. Porque na primeira coletiva de imprensa do Zubeldia, de apresentação, ele falou que não gosta de dirigente, de conselheiro, dando pitaco no dia de treinamento dele. Que ele não gosta de diretoria e conselheiro dentro do vestiário. Que é o momento dos jogadores. E o treino é o momento dos jogadores com a comissão técnica. Não tem o porquê diretoria tá enfiada nem no vestiário e também nem nos treinamentos. Nesse ponto eu concordo com ele. Como em outros muitos pontos eu sou contra. Que o Zubeldia não tem uma leitura de jogo, que ele é um treinador engessado referente ao esquema tático, que ele tem as suas preferências, que ele é teimoso. Eu posso listar um monte aqui. Coisas que eu vou contra as convicções do Zubeldia. Só que nesse caso, não é culpa dele, velho. Estão fazendo mais uma vez a caveira do Zubeldia. Minha opinião. Você pode ter uma opinião completamente diferente e respeito. E você pode deixar aí no campo dos comentários. Sendo respeitoso e colocando a sua opinião. Até para abrir uma discussão com outros inscritos que também poderão comentar ou opinar e discutir ali a sua opinião. Sempre com respeito. Isso é o mais importante. Está aberta a discussão referente a esse caso. De dar oportunidade para a base, se não dá oportunidade para a base. Está aberta. Existem vários tipos de leitura que você pode fazer. E você pode fazer nessa oportunidade de alguns jogadores da base ter ou não ter no time profissional. Com a direção empurrando ou não jogadores goela abaixo da comissão técnica. Para favorecer empresário, para dar aquela trabalhada em futuras negociações ou até mesmo que deve empresário. Então fica aberta a discussão referente a esse assunto aí, tá? E quero muito, lógico, saber da sua opinião, né? Lógico, sempre com muito respeito. Vamos falar, e hoje é dia 28, hein? Você lembra que é dia 28, que ia ter a reunião lá no São Paulo? Pro Casares dar explicações
referente ao déficit do ano de 2024, referente ali também à reforma do Morumbi, na verdade, a apresentação do que a diretoria e também o grupo do Marinacks tem a apresentar para o São Paulo. Quer dizer, a gente tem algumas informações, mas hoje a reunião no Conselho Deliberativo vai aí trazer talvez aí mais detalhes sobre essa negociação, tá? Vamos aqui ler a matéria, que é até a matéria do Daniel Perrone, e é lógico, a gente vai opinando referente a isso, tá? Terça-feira importante para o São Paulo e Cotia. Veja o que está em jogo, tá? Nessa terça-feira, dia 28, é a data importante para a gestão Júlio Casares. Nessa noite, o presidente e seus companheiros de gestão apresentarão um projeto de parceria com o grupo do milionário grego Evangelos Marinakis para fortalecer o centro de formação de Cotia. Na reunião, no Conselho Deliberativo do clube, Casares dará detalhes do que vem sendo falado via imprensa desde o final do ano passado, mas que é tratado entre ele e o grego há muito tempo. Abre aspas para o Casares. Essa conversa que estamos tendo com Evangelos Marinakis é longa e até agora, para esclarecer, não é a venda da base nenhuma. Então, estamos potencializando um acordo operacional que vai fazer de Cotia o maior centro revelador do mundo. Fecha aspas, aí disse o presidente Júlio Casares. Isso daí eu acho que já está muito bem claro, né? Que não vai ser venda de Cotia, e sim um processo ali, né, de potencializar a base, coisa que vai ser envolvido apenas novos jogadores contratados numa futura venda. É nisso que vai ser trabalhado essa parceria aí com o Marinakis, tá? Júlio Casares reforçará aos conselheiros que o objetivo principal do acordo com o Marinakis é fortalecer a estrutura financeira do São Paulo e ampliar o alcance global das categorias de base. Seria transformar Cotia em um centro ainda mais eficiente e produtivo, capaz de gerar grandes receitas e atrair os olhos de clubes de elite em todo o mundo, tá? Só que é o seguinte, para essa reunião de hoje à noite com o Conselho Deliberativo, tem um ponto importante também, porque tem a Galápagos, né? A Galápagos, que é a empresa que também está envolvida ali junto ao FIDIC, tem interesse também, né? E é lógico, vai ficar de olho referente a esses mais detalhes que vão ser acabando de ser divulgados dessa reunião de hoje, até para formalizar aí também, porque ela está querendo entrar nessa parada. Ela também está querendo aí fazer mais ou menos esse tipo de negócio com o São Paulo, referente a Cotia. Mesma coisa que São Paulo também está negociando aí e fazendo esse projeto com o grego Marinakis, tá? Eles também estão querendo aí assumir isso daí. Sabemos pela imprensa que a parceria consiste em um investimento de 100 milhões em no máximo 5 anos na contratação de atletas para a categoria de base, via scout. Agora, o que é feito pelo Palmeiras, por exemplo. Em troca, o São Paulo imagina ser capaz de contar com uma base mais poderosa da América do Sul, assegurando a vendas gigantes para a Europa, tá? Em troca, o futuro parceiro ficaria com um percentual em cima da venda de atletas, algo inicial em 25%, que aumentaria ao longo dos anos. O contrato prevê 10 temporadas e também custearia as despesas anuais de Cotia, algo em torno de 50 milhões por ano. O futuro parceiro do Tricolor só ganha percentuais de transferências de atletas que ainda não tenham ser mudado de forma definitiva para a equipe profissional. Um exemplo, Rian Francisco e outros atletas campeões da Copinha, por exemplo, serão promovidos ao time de cima e deixariam de fazer parte de um eventual acordo com o futuro parceiro. Isso é uma dúvida que muita gente tem também, né? Referente a esses jogadores que estão estourando aí da base. Não, esse novo parceiro, seja a Marinakis, seja a Galápagos, seja qualquer outro que der uma investida no São Paulo ou o São Paulo fechar esse tipo de acordo, né? Jogadores que terão a porcentagem dessa empresa ou desse grupo são jogadores que serão comprados com o dinheiro do próprio grupo, né? Com esse investimento aí de 100 milhões ou de 600 milhões de reais, como você preferir, ou em dólar ou em real, tá? Então, jogadores que já estão lá não participarão desse envolvimento caso forem vendidos futuramente, tá? Então é hoje. Hoje tem essa reunião aí referente à apresentação desse projeto,
na verdade. Também tem a explicação da reforma do Morumbi, que, na minha opinião, deve ser deixado um pouco mais à frente, até porque o São Paulo não tem nem condições de começar a ver esse tipo agora. Por tudo que está acontecendo hoje no São Paulo, acho que não seria um gasto de energia positivo você começar a ver agora algo do tipo de reforma do Morumbi. Eu acho que é uma coisa que a torcida gostaria muito, mas antes de começar a falar isso, precisa terminar as obras em torno do Morumbi para se começar a fazer alguma coisa, e até porque até agora também não foi apresentado o projeto ali da W Torres ao São Paulo referente à reforma do estádio, tá? E também vai ser falado sobre o déficit, e isso também é super importante. Eu acho que a torcida do São Paulo vem se preocupando também a parte financeira do clube. Eu acho super importante isso. Eu sempre falei nos meus vídeos há muito tempo aqui no canal, né? Sempre deixando a notícia, a informação sempre em evidência, porque é um ponto importante. Porque se você pede contratação de jogador, você tem que ver a vida financeira do clube. E a gente sabe que a vida financeira do clube hoje está uma lástima, está uma draga, porque essa própria diretoria que acabou causando tudo isso e essa situação que hoje o clube enfrenta financeiramente. Então, hoje, nessa reunião com o Conselho Deliberativo, vai ser tudo discutido, isso daí explicado também, né, referente aí a todos esses assuntos com o Conselho Deliberativo. Muitas coisas, muitas polêmicas e bizarrices no vídeo de hoje. Na verdade, saiu um pouco mais tarde hoje o Tricolor em Notícia. Quero saber se você também gosta desse horário, porque às vezes não vai dar para soltar vídeo de manhã. Na verdade, a gente vem mais ou menos aí um pouquinho depois do almoço, trazendo aí as informações de notícias que já estão sendo faladas no São Paulo. E só mais uma notícia complementar: o São Paulo já está em conversas com a renovação com o Matheus Alves, exatamente, jogador que tem contrato até o primeiro dia de janeiro de 2026, já está em conversas já com a diretoria de futebol do São Paulo para sua renovação. Jogador também que é pedido aí no profissional do São Paulo, mas que por enquanto deve ainda continuar ali jogando pela base. Talvez treinando como profissional, mas jogando os campeonatos pela base, pelo menos nessa temporada de 2025. O importante é que o São Paulo se coce, não é verdade, para tentar já prolongar esse contrato, porque também é uma joia, né? Viu aí, a gente viu o valor aí do Matheus Alves na Copinha, um jogador super importante que, ao meu ver, é muito melhor do que o Rodriguinho, que já está na base, já teve muitas oportunidades e não conseguiu desenvolver. Então, eu acho que o Matheus Alves já está até à frente do Rodriguinho. Vamos ver o que pode acontecer durante essa temporada, se ele vai ter utilização ou vai continuar na base, tá? Então, quero muito saber aí a opinião, lógico, de vocês aí referente a esses assuntos. Deixa aí no campo do comentário. Mais uma vez, eu acho que são notícias e assuntos polêmicos, então o respeito, acima de tudo, é isso que eu peço para vocês nos campos dos comentários, fechou? Likezão, inscrição, opinião, tamo junto. Mais tarde tem Tricolor de Coração, e é lógico, a gente vai falar muito disso no programa ao vivo, às 8 horas da noite. Fica ligado, fica atento aqui no canal, que hoje ainda tem mais conteúdo para você, fechou? Uma ótima terça, tamo junto, é nóis.